houve falar dentro da família. Isso é um ponto interessante para a gente pesquisar. É uma coisa a pesquisar, basta pesquisar isso a nível de descendência, não precisa nem chegar, tem gente que quer fazer exumação de cadáver e fazer isso, eu acho isso uma coisa meio ridícula, não sei, não acho correto isso. Que fizesse lá com Dom Pedro I, onde estava entrando água, dentro da cripta, é uma coisa. Agora aqui o Dom Pedro II ele está intacto, tem que deixar ele em paz lá. Agora o DNA dele, a nível de dizer que ele era diabético, eu diria que não, porque a diabetes não já é uma se doença, manifestou em outros membros da família. Até agora que a gente saiba, não. Entendi. Então essa é mais uma questão a se pesquisar, porque a historiografia muitas vezes ela coloca esse termo. É que nem o Dom Pedro I dizia que ele tinha dado um chute na Dona Leopoldina. Na Leopoldina e que tinha quebrado o fêmur dela. E chegamos à conclusão que ela não tinha fêmur nenhum quebrado, quem estava todo quebrado era ele, que tinha um monte de osso quebrado de cair de cavalo. É interessante porque essa semana que passou eu consegui até uma entrevista com o Paulo Resutti. Ele é biógrafo de Dom Pedro I e da Dona Leopoldina, inclusive da Dona Amélia e da Marquesa de Santos. E ele, exatamente o que o senhor está falando, ele falou também. Não é verdade, ele não chutou a Dona Leopoldina, ela não perdeu criança, ela não morreu porque ele praticou nenhuma violência física com ela, não. Mas é que, infelizmente, né, a mídia gosta de tratar essas questões de uma forma errada, né? Certo. Infelizmente é isso. Como que você vê, como que o senhor vê, Dom Francisco, essa questão do Marechal ter liderado o golpe? Sendo um amigo tão pessoal e tão próximo de Dom Pedro II. Eu vejo que na época, a gente não sabe o que acontecia na época, mas era uma coisa que o próprio Dom Pedro II, ele via a vinda da República como uma coisa natural. As monarquias estavam caindo no mundo, muitas delas estavam caindo no mundo. Segunda coisa, quem seria o herdeiro? Seria um marechal francês? Então, essa complicação toda, ele no fundo, ele foi sábio quando Dom Pedro II, ele não opôs resistência nenhuma, ele podia muito bem chegar e se entrincheirar dentro do palácio e fazer um movimento contra. Em momento algum ele não reagiu a isso, ele achou que era uma coisa que estava chegando a hora. O momento da monarquia no Brasil tinha passado. Tanto que Dom Pedro I, que teve um comportamento totalmente diferente do dele. Dom Pedro I foi a pessoa que unificou o Brasil. Graças a ele, o Brasil se transformou nessa unidade imensa que é um pouco diferente do resto da América Latina, onde você tem não sei quantos países, 19, 20 ou 30 Sim. países, com uma área igual, talvez até menor que a nossa. Né? Mas, a nível de regime político, ele via que o Dom Pedro II via que o regime político correto, ele já tinha até falado uma vez que ele era o mais republicano dos monarquistas, né? Ele falou uma vez. Sim, já ouvimos essa colocação. Né? Então, eu acho que ele via que era uma coisa natural. Ele não via assim, não, eu vou combater, eu vou ficar, não tem aquela coisa da... Acho que ele era uma pessoa muito desprendida, ele gostava do país acima de tudo. Então, que ele não ofereceu resistência nenhuma, embarcou no navio, levou terra de Petrópolis, ele estava enterrado na França, veio para cá com um travesseiro de terra, de Petrópolis. Não aceitou nenhuma, como é que se chama, o salário... Indenização que quiseram pagar 5 mil contos de réis, ele não aceitou. Ele não aceitou, coisa diferente. Você vê outros presidentes aí que roubaram muito dinheiro nesse país. E ainda roubam. E continuam, até usam o avião para passear para cá, para lá, para ganhar dinheiro com o instituto. Usam os recursos do governo para fins pessoais. Então, eu acho que o Deodoro, não vamos dizer que ele traiu o amigo, eu acho que foi um momento em que um entrou e o outro saiu. Simples, sem uma transição. Eu vejo isso. Muitas pessoas, né, que assistem aqui o canal tem esse desejo de que retorne o regime monárquico ao Brasil. Então, como o senhor vê essa questão? Em 1993 tivemos um plebiscito, né? Não foi adiante. Por
que será que não foi adiante? Porque agora, Dom Francisco, é uma coisa imensa, o movimento monárquico, o movimento de restauração do regime de monarquia, ele está crescendo assim, é uma coisa imensa, tanto no Facebook quanto nas redes sociais, certo, no YouTube. E existem os bandeiraços, né, em São Paulo, no Rio, e as pessoas vão para a rua e querem que volte a monarquia. Mas em 1993 isso não aconteceu, né, quando teve o primeiro plebiscito. Por que será? O senhor acha que foi falta de informação da população? Porque hoje nós temos milhares de pessoas que estão convictas que querem que o regime monárquico, o parlamentarismo volte, né, a monarquia constitucional parlamentarista. E não aconteceu isso em 93. Não. Será que foi por falta de instrução das pessoas, de saber? Porque nem todo mundo conhece o regime de monarquia. Eu não saberia responder isso aí. Não saberia responder. É uma pergunta que, sinceramente, nem a mim eu me fiz essa pergunta e seria difícil eu responder. Qualquer coisa que eu falaria aqui, eu estaria sendo precipitado em dizer qualquer coisa. Não sei responder. Mesmo porque também, gente, o que acontece? Em 1993 nós não tínhamos as redes sociais, né? Isso tudo, toda essa tecnologia que levasse a informação para as pessoas. Então, hoje em dia, nós temos essa informação, o que é uma monarquia constitucional parlamentarista. Então, as pessoas estão vendo que isso é uma coisa que deu certo em muitos países, dá certo. As monarquias trazem prosperidade, alto índice de IDH, e os países são os mais evoluídos, os países que são hoje, atualmente, uma monarquia. Então, infelizmente, em 1993 não tinha essa quantidade de informação. Eu vejo por esse lado. As pessoas não tinham, né, de repente, muita informação, não sabiam o que era, tinham medo, tinham receio e acharam melhor não votar. Mas hoje, se voltasse, eu acredito que ganharia. Olha, eu não sei, é uma questão tudo de ver. Eu acho que o Brasil está evoluindo muito atualmente, né? Você vê, o país, hoje nós temos Qual é o país que consegue tirar um presidente por questões de corrupção? Poucos. É o Brasil. Se você olhar, Fernando Collor. E agora Dilma. 2. O Lula está ameaçado, vai ter um processo contra ele, já está condenado a 9 anos de cadeia, claro, isso aí, o que vai acontecer dia 24 de janeiro, não sabemos, né? Você vê o presidente da Câmara está na prisão, o presidente do Senado está indiciado. Eu acho que o Brasil avançou democraticamente muito mais que muitos países. Então eu acho que a maturação do Brasil, a maturidade do Brasil está vindo aos poucos. Quanto a esse negócio de monarquia com república, eu, sinceramente, eu não saberia te responder mais uma vez. Mas eu acho que o Brasil está no caminho certo, no caminho da democracia. Não é só com as redes sociais, é com tudo. Você vê, por exemplo, nós hoje, o grande problema do Brasil é que nós nunca fomos muito democráticos. Nós estamos numa eleição, em 5 minutos, em 5 segundos que a gente vai lá, a gente aperta um botão, que para mim aquilo também é uma coisa que eu não acredito na urna eletrônica. Eu não acredito. Eu também não confio, não acredito. Países que nem a Alemanha vieram aqui no Brasil, países muito mais adiantados tecnologicamente, vieram estudar a urna eletrônica e chegaram à conclusão que a urna eletrônica tinha 2 motivos para não ser confiável, não funcionar na Alemanha. É uma coisa inconfiável, o pior de todos. E segundo, já que você tem tanto funcionário público, usa esse funcionário público para contar as urnas. O roubo, vamos dizer, o desvio de voto já é muito mais difícil do que uma coisa que você não entende. Esses computadores de hoje, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Não dá para confiar, Não dá para confiar. Então as eleições até agora não se viu nenhum resultado que você viu. A urna eletrônica foi falha. Não houve nenhuma coisa descarada, mas é uma coisa que o Brasil ainda avançou por um lado, mas pode ser uma coisa perigosa. Eu não acredito em urna eletrônica. Eu acho que isso é uma coisa que não funciona, não deveria funcionar, porque a gente devia contar na mão mesmo. É mais seguro, né? É mais seguro. E segunda coisa, se você analisar, olha o que eu estava falando, esse país conseguiu fazer, democratizar o governo melhorou muito.
A gente fala mal, por exemplo, hoje eu vejo aí as redes sociais dizendo fora Temer, mas foi o único que está falando uma reforma de Previdência. É o único que fez a reforma trabalhista aí, que os outros não fez. Então, se você olhar por um lado, não é que eu seja um defensor do Temer, não vem ao caso de defender ou não defender, mas os méritos que esse país está tomando um caminho muito certo. E falar de monarquia nesse momento, eu acho que é muito cedo, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter um tecido social, um tecido democrático muito mais firme e cristalizado para depois analisar se vai ser parlamentarismo, se vai ser república, se vai ser monarquia, o que seja, ou ditadura, ou sei lá, ou anarquia, qualquer coisa. Mas por enquanto eu acho que a gente tem que construir outras coisas do que falar se vai ser monarquia ou república. Eu acho que isso, e sinceramente eu como brasileiro, eu não vejo isso como um assunto muito importante. Correto. Porque o que acontece, pessoal, eu estou trazendo as pessoas aqui para o canal até mesmo para esclarecer aos ouvintes essas questões em relação ao governo, república, ninguém, como eu falei, conversei com o Marcos Ferrari ontem do canal Monarquia Livre, ninguém aqui é obrigado a acreditar em nada, defender nada, ninguém está puxando ninguém para lado nenhum. O propósito do canal é esclarecer o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, como era no Brasil quando Dom Pedro II governava, qual era a prosperidade de antes, a evolução, o progresso, como que ficou depois de 1889. E também esclarecer o que é uma democracia, uma república, o que é uma monarquia parlamentar. Até mesmo esclarecendo, a pessoa vai ter a oportunidade de escolher o que ela quer. Porque por falta de informação não adianta. Se você não tem informação, você não consegue escolher. E aí é exatamente isso que o Dom Francisco está colocando. Você vai para a urna já não é confiável. Você também às vezes não sabe em quem você vai votar. Os candidatos não te favorecem. Você tem que escolher entre o ruim e o péssimo. E aí, se você não votar, você tem que pagar uma multa. E aí fica complicado, né? A gente tem que saber qual é o caminho que você vai tomar. Então aqui o nosso propósito é esclarecer o que é uma coisa, o que é outra, para o ouvinte poder escolher. Então, com consciência é possível escolher. Fala só mais um pouquinho pra gente. Como que já estamos terminando, tá, pessoal? Como que se dá essa questão? Porque parece que tem família imperial no Brasil, mas assim, tem um pouco em Vassouras, um pouco no Rio, um pouco em Petrópolis. Como que é isso? Vocês aqui se comunicam com os de Vassouras, se comunicam com os do Rio, com os de São Paulo, tem lá o Dom Bertrand, tem o Dom Luiz, a Casa Imperial. Como que é isso? Vocês aqui de Petrópolis com a Casa Imperial? Como que é essa relação? É uma relação a melhor possível numa família em certos momentos, quando eu digo isso, porque nós não temos contato nenhum. Então isso às vezes é melhor você não saber o que acontece do outro lado e cada um segue o seu caminho. Nós não participamos politicamente de nenhum movimento de tradição, família e propriedade, isso é uma coisa que não é do nosso lado, isso é mais de outro ramo. E o nosso negócio a nível de conversa com outros ramos, a gente se dá muito com o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal na Europa. Agora, essa rusga que existe com o pessoal de Vassouras, como eu disse, isso é uma coisa que vinha do tempo do meu avô, tá? Quando ele se casou lá atrás com uma condessa da República Tcheca, né, da Boêmia antiga. E isso foi levado muito na ponta da faca, não por meu avô, mas mais por meu pai e meu tio de segundo grau, que é o Dom Pedro Henrique, com meu pai, que era o Dom Pedro Gastão. Esses dois, era uma briga que existia muito grande, se o papel valia, se não valia. O papel que eu digo é a renúncia do meu pai ao trono, do meu avô ao trono do Brasil. É diferente da renúncia à chefia da Casa Imperial. Existem duas coisas. Você pode ser chefe da Casa Imperial, mas não quer dizer que você quer ser chefe do trono. Não tem trono. Quando chegar ao trono, a gente fala. Enquanto não tiver, é a mesma coisa que eu disse, olha, eu sou dono do Pão de Açúcar e você vai brigar comigo porque você diz que é dono e eu sou dono. Não, ninguém. Nós não somos donos disso. Então, essa é uma questão irrelevante que é levada a um lado extremo em que hoje tem membros da família que continuam cultuando esse passado e esses documentos e todo esse um lado assim que vamos chamar isso de um anacronismo que
nós estamos fora de qualquer tipo dessa comparação e preferimos o que eu te falei. A gente prefere que eles continuem o caminho deles e nós continuemos o nosso. Correto. Nós que eu digo aqui o ramo de Petrópolis. Tá? Nós não achamos que nós não somos ramo nenhum, todo mundo faz parte do mundo, entende? Então, mas já que dizem que tem ramo, vamos continuar com esse estereótipo. O nosso ramo a gente é mais, sei lá, mais democrático, a gente não entra nessa discussão. A briga acirrada de saber quem vai ser o descendente, quem vai assumir, quem vai pesar. Quem vai chegar na recepção, quem vai ficar na primeira fila, não porque ele ficou à direita, outro à esquerda, já são questões que no momento, né, existem. O Dom Francisco aqui, gente, ele é Dom Francisco, né? Ele é bisneto da princesa Dona Isabel de Bragança, mas ele administra os negócios dele, não fica parado lá no trono pensando na vida, não. Ele corre para lá, corre para cá, ele está trabalhando, ele tem aqui que chefiar os negócios dele. Essa semana também eu consegui contato com a princesa Paola, mas enfim, também lá leva a vida dela, trabalha, ela São Paulo, mas não é do ramo ela é filha da minha irmã. Que legal. E a irmã dela vai casar agora na Espanha. Porque assim, eu fiz um contato com ela, eu não sabia. Uma das pessoas que vai ao casamento é o rei da Espanha, o Felipe, que é primo dela. Primo da princesa Paola. Nosso, e por consequência, tio do segundo grau da irmã dela, que é a Ana Teresa, que vai casar agora em maio. Sim. Porque eu fiz um contato breve com a Paola, inclusive enviei um e-mail, ela me respondeu muito solicitamente, quer também participar do Hangout aqui, mas quer saber como é que é, mas eu fiquei em dúvida onde ela mora, porque ela coloca umas fotos, eu tenho ela até adicionada no Instagram, que ela está em Manhattan, mas parece que a residência dela é em São Paulo, mas aí vamos aguardar para uma data para saber quando a princesa Paola vai poder vir conosco. Gente, então eu estou encerrando com o Dom Francisco, porque ele tem os negócios deles a tratar. Muito obrigada a todos que estiveram aí. Dom Francisco está agradecendo a audiência de vocês, então é o que deixamos aqui. Muito obrigado, se inscrevam no canal, me ajude a continuar essas entrevistas e deixe aqui embaixo o seu gostei no vídeo e clique no sininho para receber a próxima atualização do vídeo. Vamos ver quando a princesa Paola vai poder participar conosco aqui também de um Hangout. No caso dela, como ela mora em outra cidade, vai ter que ser um Hangout Live. Muito obrigada a todos. E em breve, Princesa Paola de Orleans conosco aqui no canal Amanda Rutgers.